Exclusiva. A nossa equipe foi até o local onde a criança foi morta, atingida por uma bala perdida. Isso aconteceu no complexo do Lins. A pequena Vanessa, de 10 anos, veja mais essa história na reportagem do Jackson Silva. Não tinha bandido na minha casa. Eles chegaram atirando, a minha comadre tentou pegar elas e não deixaram tirar elas dentro de casa. Nunca mais eu vou poder pegar minha filha. Ninguém aguenta mais. Aguenta essa violência e mais uma criança. Pela manhã, o clima era de aparente tranquilidade. Policiamento reforçado com a tropa de choque. Os policiais usaram viaturas para circular no entorno do complexo do Lins. Eram quase 4 horas da tarde quando Vanessa chegou da escola e cumprimentou a madrinha que mora nesta casa. Depois, a menina, ainda com a mochila nas costas, seguiu por este caminho até chegar à casa dela, que tem que passar por essas 2 colunas. E lá na frente, ela ficou na porta para brincar com a coleguinha. Nesse momento, os policiais chegaram e começou um intenso tiroteio. Vanessa tentava calçar esse chinelo quando foi atingida. Ela caiu e foi parar no meio da mata. Aqui ainda é possível ver o rastro de sangue de mais uma inocente. Falei, calma aí, pode entrar e revistar, só deixa eu tirar ela. Isso ele não esperou tirar ela, ele já foi entrando. Quando entrou dentro de casa, do nada, foi tiro para tudo que é lado. Eu me joguei dentro da vala ali do lado e fiquei abaixada. Aí eles saíram correndo, foi questão de 1 minuto, os tiros, não demorou. Aí, de repente, quando a senhora olha para Vanessa, ela já estava caída. Baleada, com tiro na cabeça. A minha filhada, eu era como uma mãe para ela. E foi muito triste o que eu vi, foi muito triste. Vários moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Nesta casa, as pessoas tiveram que deitar no chão da sala para se proteger. Vanessa Vitória de Matos dos Santos tinha apenas 10 anos. Uma criança cheia de sonhos, que teve a infância interrompida pela violência. Ela saiu daqui 5 minutos, a gente brincando com ela dentro de casa aqui. Por pouco, a minha filha também não foi baleada, porque minha filha tinha acabado de sair de lá de dentro com a menina. Por pouco também. Minha filha ia embora com a garota. Saudades e luto no complexo do Lins, um dos mais violentos da zona norte do Rio. Mataram minha filha. Aí quando ele ensina, ele chega... Mataram minha filha, mataram minha filha. Muito alegre, falava com todo mundo, sorria, brincava, gostava de cantar, de dançar. O meu irmão era tudo, cara. Pô, minha princesinha, cara. Vanessa foi baleada na cabeça na localidade conhecida como Boca do Mato, no Morro Camarista Meia. Parentes e amigos chegaram a socorrer a menina, mas já era tarde. Não desejo o que eu tô sentindo pra ninguém nessa vida, cara. Eu só quero, sabe, eu quero justiça, sabe? A polícia militar afirmou que houve ataque de traficantes e que os PMs da unidade de polícia pacificadora tiveram que revidar. Na ação, o subcomandante da UPP também foi baleado. Ele foi atingido na coxa e socorrido neste hospital, mas passa bem. No alto do Morro Camarista Meia, mais policiais que reforçam o patrulhamento estão em pontos estratégicos à procura de traficantes. Esta é a Rua Maranhão, uma das mais perigosas desta região. O lugar é tão violento que os policiais precisam improvisar com tijolos uma espécie de casa-mata para se proteger. No muro das casas, ameaça, um recado intimidador para agentes de segurança que também são vítimas dessa violência. O conjunto de favelas do Lins está ocupado pela polícia desde 2013. O projeto era para ser um sonho, mas aqui os moradores conhecem com outro nome. Esse projeto, o PP falido, está sendo um pesadelo em todas as comunidades. É fato que a polícia também é vítima e os números demonstram isso, com 85 policiais militares mortos. Mas quando se fala de criança, não há como comparar. Uma coisa é o policial de farda, é o seu ofício, e outra é uma menina que estava brincando, que foi calçar o chinelinho e que levou um tiro na cabeça e desfaleceu nos braços da madrinha, que foi até o hospital e ainda teve tempo de relatar para os jornalistas que ali estavam, toda a família, aliás, com desespero e com a dor, que é inimaginável para quem não passou por uma situação dessas. Mas a gente sente, né, mesmo não passando por isso na pele, nós sentimos como pais, como cidadãos do Rio de Janeiro, toda essa violência, porque ela atinge indistintamente
todo mundo. Carregosa, mas você viu aí o que disse a família, que a polícia entrou na casa, não se sabe se para se abrigar ou se para o objetivo de confrontar alguém, mas entrou e a madrinha só pediu, deixa eu tirar as crianças, e até isso foi negado. Como tratar esse caso? O que é preciso investigar? Então, na verdade, isso tudo, essa morte, a divisão de homicídios, ela entra em ação, então ela vai atuar ela vai analisar e investigar tudo o que aconteceu, todas as circunstâncias que levaram à morte dessa criança. Se teve a culpa de alguém, algum agente do Estado ou não nesse fato que aconteceu. O que acontece é o seguinte, você tem uma criança, uma jovem, uma criança de 10 anos de idade, um civil que morreu numa troca de tiro. Se a gente tivesse um lugar minimamente sério, isso já seria o suficiente para parar tudo, e vamos sentar todo mundo agora e vamos tentar mudar tudo que está acontecendo. E não é só assim, vamos mudar a política de segurança, vamos repensar a política de segurança na micro-realidade do Lins, porque ali, Lins, Costa Barros, aquela área ali já é notório que tem muitos problemas, muita troca de tiro, roubo de carga, tudo ali já é notório. Então, no microsistema tem que parar para analisar, vamos rever, vamos tentar mudar o que está acontecendo. E principalmente no macro, ou seja, vamos ter que sentar agora, mudar lei, vamos ver por que está acontecendo isso, se a gente está muito mão pesada, muito mão leve, o judiciário, o Ministério Público, o Defensor, todo mundo tem que sentar agora, olhar e falar assim, a gente não pode admitir inocente morto e nem policial morto também. Ninguém. Não pode ter. O bandido, eventualmente, se morrer numa troca de tiro, beleza, porque ele estava ali naquela situação, mas, como eu estou falando, o policial não está ali para executar ninguém. Agora, se você tiver um efeito colateral à morte, na pior das hipóteses, o policial que está agindo, ele está agindo dentro de uma legalidade, ele está agindo dentro do que a lei determina, do que a lei, nesse caso, autoriza. Agora, você tem um civil morto, é muito sério. Então, é motivo de você parar e repensar o que está acontecendo. Só que essa semana foi essa menina, semana passada foi outra, e a história se repete e ninguém faz nada. Daqui a pouco eu mostro todos os casos desse ano para a gente relembrar, porque é preciso sim falar sobre todos eles. Vamos agora com o Jackson Silva, que está ao vivo e tem mais informações sobre a morte da Vanessa. Boa tarde, Jackson. Liane, boa tarde para você, boa tarde, doutor Marcelo Carregosa, seja muito bem-vindo. Infelizmente, não é uma boa tarde para quem vive no Complexo do Lins, principalmente para a família dessa menina. Estive hoje lá pela manhã, essa localidade fica na parte alta do Morro Camarista Meia, bem perigosa. Conversei com alguns policiais que participaram dessa ação, eles contaram que era mais um patrulhamento de rotina, quando mais uma vez foram atacados por traficantes. De acordo com informações desses PMs, os traficantes buscaram abrigo nessas casas e quando o subcomandante se aproximou, houve esse intenso confronto e, infelizmente, mais uma inocente vítima da violência. Nós buscamos sim uma resposta da Polícia Militar. Conversei com o porta-voz da PM, o Major Ivan Blas, que lamentou profundamente a morte da Vanessa e também ressaltou sobre a ousadia desses traficantes. Vamos assistir o que ele disse. Essa ação ela mostra a total falta de escrúpulos por parte dos criminosos. Criminosos que atiram contra os policiais a despeito de haver moradores entre esses dois personagens. Vale destacar que o colete do nosso policial ele está com inúmeros disparos. Um deles atingiu o ombro do nosso policial e a menina veio cair baleada sobre o peito do tenente. Então isso mostra que realmente a Polícia Militar ela não é a causadora desses confrontos. Mais uma vez o que temos é uma ação de marginais que gratuitamente atacam a força policial. A versão da Polícia Militar contradiz de certa forma o que fala a família da criança. Vamos de novo com o Jackson Silva. Fala, Jackson. Eliane, estamos aqui na Dias da Cruz, os moradores fazem um protesto, a gente vê aqui crianças e adultos na avenida gritando por justiça. O trânsito foi interrompido, a Polícia Militar foi acionada, a tropa de choque também. A gente observa o grito desses moradores que não aguentam mais a violência, com cartazes pedindo justiça e a paz também para o Complexo do Lins, Liane.
A família, os amigos estão revoltados, as crianças com blusa de escola, todas alunos, né, das escolas públicas da região, não se sabe se hoje fecharam as portas, Jackson, você tem essa informação, que às vezes até pelo luto da comunidade as escolas fecham as portas. Esse horário não, elas devem ter voltado do colégio nesse momento, e aí o risco para todo mundo que passa, né, você não sabe se pode ser o dia de algum familiar seu, porque você está ali, vai para a escola, volta, vai para o trabalho, segue para brincar e de repente é vítima de uma bala perdida, como foi o caso aí. Você viu que falou agora o Ivan Blais, né, o Carregosa? Ele comentou que os vários tiros dispararam no colete de um tenente que acabou socorrendo essa criança, ou seja, mostra que ocorreu um confronto. O que a perícia analisa na cena do crime para se verificar de onde veio o disparo? Então, exatamente. Pega o depoimento de todo mundo que estava no local nesse primeiro momento e começa justamente a parte da perícia criminal, que é ver as trajetórias para ver se as histórias estão batendo exatamente. A gente sabe que no momento de um fato desse, está todo mundo ali sob situação de estresse, então a memória é falha de todo mundo. Então você tem falsas verdades que não necessariamente, como eu falei, falsas verdades, não é um fato que aconteceu, mas a pessoa no momento de estresse absorve aquilo como se fosse verdade. Então a perícia ela tem todo esse trabalho de pegar, bater local onde bateram as balas, de como foi, onde começou o confronto, onde acabou, onde a menina foi baleada, se está batendo com as versões contadas. Pega o que sobrou ali de vestígios, se tiver ainda vestígio no local, para fazer o confronto balístico. Então você tem toda uma série de etapas a ser seguida para ver qual foi o fato efetivamente que aconteceu. Então são vários elementos além do depoimento das pessoas envolvidas que são usados para você criar um cenário. Você cria exatamente uma maquete e a história do que aconteceu até a morte da pessoa. Então isso, a divisão de homicídios já está claro que sabe fazer esse trabalho de forma incrível, é referência para fazer esse trabalho. Então, assim, a gente vai saber o que aconteceu. Independente disso, como eu estava falando antes, o fato, tanto podendo ser causado tanto pela polícia como pelos criminosos, é uma situação que não é admissível. Você não pode admitir uma criança morrer. Então, assim, independente de quem deu origem, o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é uma situação que já, historicamente acontece no Rio e está cada vez pior. É uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que repensar tudo o que está acontecendo. Não só a política de segurança pública, como toda a política penal do Brasil. Porque isso são mais crianças que vão morrer. E está deixando tudo na conta da polícia. A polícia, hoje em dia, principalmente a polícia militar, ela está com um trabalho terrível, que é entrar no local que ela vai trocar tiro, correndo o risco de acertar civil, de morrer, e sem perspectiva de melhorar. Então, isso daí tem que ser estudado. E operações enxuga-gelo, que muitas vezes não prendem nem apreendem ninguém e fazem vítimas inocentes. Exatamente. Jackson Silva, a situação está tensa aí no local, tem mais criança e família nesse momento fazendo esse protesto, né? Como é que está a situação por aí? Ô, Liane, agora uma viatura da Polícia Militar que passava aqui na Dias da Cruz foi parada pelos manifestantes. Eles gritam pedindo por justiça, querem a presença da DH, da Divisão de Homicídios, que vai investigar o caso e saber de onde partiu o tiro que matou a Vanessa. A gente observa aqui o cartaz com o nome da vítima. Saudades eternas pedem justiça aqui no Complexo do Lins. Portanto, quem estiver passando por aqui pela Rua Dias da Cruz, uma das principais do Lins, é bom evitar porque ela está com uma faixa no sentido centro, bloqueada por esses manifestantes. A gente observa crianças, adultos, todos estão com cartazes pedindo a paz para o Complexo do Lins, que está ocupado pela polícia há mais de 4 anos. No entanto, são pessoas vítimas da violência que não aguentam mais tanto tiroteio, assim como os policiais também têm sido vítima do ataque dos traficantes numa região que ainda sofre com a violência. Liane. O policial da UPP não tem muito o que fazer, está lá baseado e tem que se resguardar da maneira como pode. Só que muitas vezes entra na casa de pessoas, e aí que eu pergunto ao doutor Marcelo Carregosa, aonde está a legalidade disso? O policial, no momento em que está trocando tiro, se ele se vê numa situação desfavorável, ele pode invadir a casa de um cidadão? Ele deve pedir abrigo? Como se faz isso ali na hora do desespero? Então, na verdade, sim. Dentro da legalidade, o que diz o Código Penal nas situações, assim, você tem o primeiro momento, como o policial pode entrar na casa de alguém. Ele pode entrar mediante mandado de prisão durante o dia, ou se ele está vendo alguma situação de flagrante delito, então ele poderia entrar no domicílio.
essa situação de uma troca de tiro, você tem uma outra situação que você tem que analisar que não é essa normal, que seria o quê? Eu estou numa situação de risco, eu posso morrer. Então, a pessoa que está numa situação de risco e pode morrer, ela está autorizada em estado de necessidade a socorrer em qualquer local. Então, assim, teoricamente, se você está numa situação de risco, você tem que se abrigar, senão você vai morrer, então você poderia sim entrar em qualquer lugar, porque o crime que você comete de invasão de domicílio, o que for, na verdade ele é afastado por conta do estado de necessidade, que é, se eu não fizer isso, eu morro. Que é o caso clássico o caso clássico que se conta isso no direito penal é o caso da corda. São duas pessoas numa corda, a corda vai arrebentar, só aguenta o peso de um. Você vai e chuta a pessoa para essa pessoa morrer e você ficar na corda. Se isso seria crime ou não. Isso não é considerado crime quando você está em estado de necessidade. E aquela questão, então, né, Carregosa, se não houvesse tanto esses problemas com a polícia, até casos de corrupção, casos de desmandos e de abuso de autoridade, as pessoas abririam as portas até para recolher o policial, para ajudá-lo. Só que são tantas situações complicadas envolvendo a PM do Rio de Janeiro que muitas vezes aquele cidadão, até um cidadão de bem, tem receio de colocar o policial dentro da sua casa, né? Acontece isso, verdade, que são casos assim que ocorrem muito tristes. A realidade de favela, né? A gente não pode negar que a realidade de favela é diferente da realidade do asfalto. Então, assim, querer falar que ali funciona como a gente está acostumado numa outra realidade de Zona Sul, e muita gente começando a falar, fala como se fosse a realidade da favela fosse uma realidade de Zona Sul, não aplica. Assim, as pessoas ali são vítimas do tráfico, são vítimas... E até que se coloca um PM dentro de casa, pode depois ter uma retaliação. Vai sofrer represária, vai sofrer. Então, assim, isso daí tem que ser reanalisado. A pessoa ali não... É complicado você chegar e falar que ela pode deixar um policial entrar, porque sabe que pode causar um dano para ela depois por conta disso, né? Olha, a nossa equipe conversou com Antônio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz, no IML. Segundo a ONG, já são 21 crianças vítimas de bala perdida nos últimos 2 anos e meio. Ele disse que vai acionar o Estado para ajudar essa família. Vamos ouvir. Nós vamos acionar o Estado. Vamos solicitar ao governador que receba a família. A família precisa dizer para o governador, para a cúpula da segurança pública, o que disse para mim ainda agora. Eles se sentem abandonados, em estado de completa vulnerabilidade, não entendem uma política de segurança que banaliza a vida do pobre, porque o sentimento deles é esse. Uma operação policial como essa aconteceria no Leblon, em Ipanema, na Barra da Tijuca. Por que o pobre tem que pagar o preço do suposto combate ao tráfico de drogas? E a Vanessa é a 5ª criança vítima de bala perdida no Rio de Janeiro em 2017. Todos os anos, os casos são tantos e tão absurdos que quem não é da família das vítimas acaba mesmo esquecendo, né, doutor? Dos rostinhos e dos dramas. Mas eu vou refrescar a sua memória, vou relembrar aqui no telão de outras histórias, essas só do ano de 2017, só desse ano. Vanessa, de 10 anos, no Lins Vasconcelos, é a última vítima. A Maria Eduarda, de 13 anos, foi na Fazenda Botafogo. A Sofia, de 2 anos, foi no Habib's de Irajá. E a Fernanda, de 7 anos, lá no Complexo da Maré, quando estava brincando em casa. Já o Paulo Henrique, no Complexo do Alemão, quando ele ia para a casa de um amigo jogar videogame. Todas essas 5 crianças, no ano de 2017, vítimas inocentes dessa guerra urbana, que, como diz a ONG Rio de Paz, afeta mais pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. São moradores dos morros e favelas cariocas, mas todos, indistintamente, sofrem os reflexos da falta de combate à criminalidade, ou até do excesso de combate quando se entra num local ou se tenta evitar impedir a ação de um bandido com trocas de tiros. É muito difícil trabalhar essa realidade para reduzir esses números. Quando a gente fala de criança, toca no nosso coração. Né? Assim, na verdade, esse discurso, não acontece na Zona Sul, acontece na favela, eu tenho uma crítica, eu acho esse discurso até muito fácil, muito mais... Isso é fato. Por quê? O que acontece? Em todo local que existe gueto, a favela é um gueto. Ou seja, as pessoas ali não têm condição de vida. O Estado não se importa com aquelas pessoas que estão ali. Ali vai ter núcleo de violência. Local onde é mais pobre, você tem mais crimes violentos acontecendo. E o tráfico de drogas é um crime muito interessante para quem mora na Zona Sul. Porque acontece, ele é territorial. Então ele vai atuar onde o Estado não atua com tanta frequência, que é o caso dos locais mais pobres, e ele fica ali instalado. E só que como o Estado não atua, ele cresce. Então ele vai ficar mais armado.
E vai ficar mais territorialista. E a quando o Estado tentativa tenta de colocar o PP ali foi exatamente o Estado isso. entrando nas comunidades. Só que as pessoas sabem hoje em dia que não deu resultado, porque não houve outras políticas sociais, políticas para dar emprego, para dar outro tipo de oportunidade para essas pessoas, né? No sentido de escolarização, para os jovens se tornarem trabalhadores, fazer cursos. Olha, essa manifestação que você está vendo aí na tela em relação à morte da menina Vanessa é ao vivo no Complexo do Lins. Atualiza pra gente, Jackson, ainda há interdição aí, viatura da polícia? Oliane, esse movimento continua aqui na Rua Dias da Cruz, uma das principais do Meia. Agora uma viatura da Polícia Militar acompanha esse protesto. Essa faixa no sentido centro do Rio está engarrafada, já tem reflexo do trânsito. Os moradores falaram que as aulas foram suspensas e vários alunos tiveram que voltar para casa porque estão com medo da violência. Os professores também, alguns não foram trabalhar hoje. Nesse momento, eles cantam uma música gospel em homenagem a Vanessa, mais uma criança vítima de bala perdida. A gente acompanha a emoção de várias crianças que brincavam com a Vanessa ali na localidade conhecida como Boca do Mato, no alto do Complexo do Lins. São pessoas que estão extremamente emocionadas e revoltadas com a violência, assim como os moradores, policiais militares também, que são baleados durante ataques de traficantes, não só no Complexo do Lins, mas também em outras regiões com unidades de polícia pacificadora. Obrigada, Jackson. Direito dessas pessoas de estar ali lutando pelo que elas acham certo, que é o mínimo, direito a viver. Até já.